O consumo de bebidas alcoólicas em casa cresceu durante a pandemia em todo o país. Um estudo internacional com a participação de pesquisadores brasileiros mostra que momentos de estresse, como os causados pelo coronavírus, têm potencial para aumentar o alcoolismo. O bar veio para dentro de casa. O uso do álcool no mundo durante a quarentena fez a Organização Mundial de Saúde emitir um alerta para que os países restringam o acesso às bebidas. A principal preocupação é com o aumento no número de dependentes depois da pandemia, impactando os sistemas de saúde como o SUS. A professora da Escola Paulista de Medicina, Zila Sanches, é uma das autoras do estudo internacional sobre o uso de álcool na pandemia. Existe uma adaptação de algumas regiões do cérebro para a presença do álcool, tá? E aí depois começa a ficar muito difícil ele se desacostumar dessa presença. Que essas pessoas, elas vão apresentar não só a dependência, como as doenças orgânicas mesmo, ou seja, câncer, por exemplo, as questões de doenças hepáticas, todas associadas ao álcool, que vão ter que ser tratadas muitas vezes no futuro pelo sistema público de saúde. A ciência já sabe que a busca pela bebida aumenta em situações traumáticas como guerras, desastres naturais, pandemias. Hoje, 12% da população brasileira já é dependente de álcool, o que equivale a mais de 20 milhões de pessoas. E desde que começou o isolamento social, o AA, Alcoólicos Anônimos, tem registrado aumento nos atendimentos. Antes da pandemia, no nosso site oficial, nosso e-mail de pedido de ajuda chegava diariamente em torno de 4 a 6. Durante a pandemia, esse número é de 10 a 15 pedidos de ajudas diários, ou seja, quase triplicou. Hoje, com a pandemia, as reuniões do AA são virtuais. É só entrar em uma das salas e buscar ajuda. Enquanto o isolamento social segue, alguns países do mundo adotaram a lei seca, como a África do Sul. Outros, como os Estados Unidos, escolheram proibir a venda pela internet. Aqui no Brasil, a avaliação é de que há um incentivo ao consumo de álcool. A gente chegou num ponto em que a gente está estimulando mais o consumo. Por onde eu iria? Pela redução das propagandas que estão sendo feitas nas lives, tá? Pela redução do estímulo ao beber que está sendo feito nas redes sociais hoje e pela não permissão de promoções absurdas em que você compra muitos litros de álcool por valores irrisórios. Isso seria uma forma de você ter um controle, mas sem proibir que as pessoas tenham acesso total. Olá, o programa Nova Vida está no ar, o programa da família paraense. E hoje está conosco, novamente participando, o Dr. Neuci Colares, psicólogo, especialista em dependência química. E hoje nós estaremos falando sobre o tema consumo de droga durante a pandemia. É um assunto bem atual. Conosco, Dr. Neuci, fique à vontade. Obrigado, Socorro. Um prazer estar de novo aqui no programa Nova Vida. É sempre com muito gosto que eu aceito o convite, porque é um programa que traz informação de qualidade para a família. Traz algo que interessa as famílias saberem, que é a saúde e o enfrentamento do álcool e outras drogas. Então, doutor Neuci, devido ao isolamento social, houve um aumento de casos de violência na família devido ao uso de álcool ou outras drogas? Socorro, o que nós vimos durante a pandemia foi um quadro completamente atípico, completamente novo, né? Com o isolamento social, as pessoas precisaram passar mais tempo juntas em casa. Existe aí mais de um cenário, né? Você tem um cenário em que uma família já tinha um abusador, já tinha uma pessoa violenta e, por passar mais tempo, essa violência acaba ocorrendo de uma forma mais intensa, mais forte. Esse fato, ele não pode ser atribuído somente ao álcool ou às drogas, ele é parte de um contexto. Claro que esses elementos, álcool ou outra droga, acentuam essa violência, fazem com que ela se torne mais forte, mais visível. O outro cenário é a própria convivência e o adoecimento. A saúde mental das pessoas ficou mais fragilizada
conviver, né? Tem uma frase que diz que conviver é uma arte. E realmente é uma arte. Famílias que passavam antes 4 horas por dia juntas, 3 horas por dia juntas, 6, passaram durante 2, 3 meses, 16 horas juntas, acordadas, 8 horas dormindo, todos com nível de ansiedade muito elevado. Um fato que veio com o isolamento social durante a pandemia foi o aumento do uso de álcool e de maconha, por exemplo, por serem drogas sedativas, por serem drogas calmantes, assim como de outros calmantes medicamentosos. E uma diminuição do uso de drogas que causam euforia, que causam excitação, como, por exemplo, a cocaína, né? Porque as pessoas já estavam pilhadas, vamos dizer assim, e queriam estar sob o efeito de uma substância com essa característica de deixá-las mais calmas, deixá-las sedadas. Bem, você pega esses componentes, uso de álcool e outras drogas de qualquer natureza, estresse daquela convivência forçada e, quando for o caso, já ter um agente agressor dentro da família. Junta tudo e não vai sair nada de bom. Nós tivemos um aumento de cerca de 40% no número de mulheres pedindo socorro pelo 180. Por outro lado, nós tivemos uma diminuição do número de ocorrências registradas fisicamente em delegacias. Tanto pelo fato de que você não podia se locomover a uma delegacia, havia o medo de se locomover, de sair de casa, quanto pelo fato da própria pressão. Uma mulher agredida, muitas vezes, ela não tem como sair de casa. Uma criança, um idoso, qualquer pessoa mais vulnerável, ela muitas vezes é cerceada pelo seu agressor, pelo seu opressor, na sua liberdade de ir e vir. Ora, em tempo de pandemia, com a recomendação de não sair de casa, fica muito mais fácil para esse agressor exercer o seu papel, vamos dizer assim, É como se ele estivesse naquele momento dominando, né? Ele está dominando. Então, doutor Nelci, a família precisou se readaptar, né? Alguns laços, alguns vínculos que estavam interrompidos ou fragilizados, precisaram ser fortalecidos. E quando a gente fala do aumento do consumo de álcool ou outras drogas, né, a gente tem que ter mecanismo, ou tem que ter estratégias para enfrentamento dessa violência que o cenário, infelizmente, é a casa, né? Existe alguma estratégia que a gente possa usar, que as famílias podem estar usando, né, para enfrentamento dessa violência nesse período de pandemia? Vamos lá. Quando a gente fala de estratégia de enfrentamento, nós podemos pensar como uma forma de enfrentamento a denúncia, né? Durante esse período da pandemia, algumas empresas e o próprio governo criou formas de tornar mais fácil as pessoas agredidas, as mulheres agredidas, particularmente as mulheres, denunciarem que estão sendo vítimas de agressão. Eu falei há pouco sobre isso, né? O agressor, ele exerce um domínio físico e psicológico. Então, com a pandemia, o ato de ir ao cabeleireiro, a manicure, a casa de uma amiga, que antes era rotina e que poderia ser a oportunidade para essa mulher buscar ajuda, ela não tem mais como justificar essa saída, né? Então se criaram estratégias como o sinal do X com batom vermelho na mão, que poderia ser por uma rede social, né? Se criaram estratégias desse mesmo X de ir a uma farmácia, e as farmácias credenciadas, né, já acionavam o botão de pânico, acionavam a polícia, já tinham uma estratégia, uma técnica para manter a mulher ali por mais algum tempo, antes que o próprio agressor, se estivesse junto, percebesse aquilo, né, e buscar ajuda. Ela fazia a marca do X na mão, mostrava ao atendente ou ao farmacêutico, e essa era uma forma de pedir ajuda. Isso se mostrou eficiente. Isso se mostrou realmente uma forma de ajudar. Uma outra coisa que foi criada de uma forma muito inteligente foi por algumas grandes redes de loja que vendem pela internet, criaram um botão de pânico no site da rede. Então você tinha ali, para quem visse, ela estava visitando o site de uma rede de lojas, de compras pela internet, um grande magazine, mas ela poderia por ali pedir ajuda, tá? Outra
estratégia que foi feita foram tutoriais, o que aparentemente seriam tutoriais de beleza. Através daquele tutorial, ela poderia pedir ajuda, tutorial na internet, né, em canais, etc. Veja, foi preciso reinventar, trazer para o momento presente, para esse momento singular, novas formas de possibilitar que a pessoa agredida tenha acesso ao Estado, para que o Estado lhe dê proteção. E aí a iniciativa privada teve um importante papel nisso, um papel marcante nisso, porque dispôs a colocar os seus meios de comunicação, o seu meio de comunicação pela internet, o seu canal de venda, como uma forma de acesso à segurança pública. O senhor falou especificamente da iniciativa privada, mas quando a gente vai, quando a gente olha para o governo, existe alguma estratégia no município, no estado, que possa trazer, nesse momento de pandemia, um canal de ajuda para essa mulher, para esse público que está mais vulnerável à situação de violência? Os governos mantiveram basicamente os mesmos canais. Tá? 180, 181 foi disponibilizado também, né, para fazer essa comunicação, assim como se o ato estiver acontecendo naquele momento, se for um flagrante, também pode ser usado o 190. O que ocorreu também foi a aprovação de uma lei, né, recentemente, dentro da pandemia, a aprovação de uma lei, que garantiu o funcionamento dos serviços de atendimento às mulheres, às crianças, aos adolescentes, aos idosos, às pessoas em situação de vulnerabilidade de uma maneira geral. A lei federal garantiu que esses serviços não fossem paralisados, que eles fossem contínuos apesar da pandemia. Serviço foi considerado serviço essencial. Né? O que me causa alguma estranheza é que um dia isso possa não ter sido considerado um serviço essencial. Né? Não vejo como a gente pôde antes não considerar esse tipo de atendimento um serviço essencial. Foi preciso uma lei para evidenciar isso, que o serviço de atendimento a uma mulher vítima de violência, a uma criança, a um idoso, ele não pode ser descontinuado. Foi bom que tenha vindo essa lei, mas a gente tem que refletir também sobre isso. É preciso uma lei específica para que se reconheça o que deveria ser óbvio. Claro, né? É verdade. Pegando esse gancho a respeito desse serviço essencial, o que a gente percebe é que não houve a publicidade, eu acredito que deveria existir, para que esse público vulnerável ele consiga chegar de fato e use o serviço. Sim. Então, a lei que foi aprovada, a lei ela não teve a celeridade, ela não foi publicizada, a ponto de que esse público ele obtenha esse serviço, ele busque esse serviço. Uhum. De que forma a gente poderia estar buscando essa publicização da lei? Veja, uma lei, quando ela é homologada, ela é publicada, né? Ela teve uma divulgação, mas a divulgação, concordo contigo, não foi feita de uma forma tão intensa e tão ampla quanto deveria ter sido. Nós temos já uma dificuldade que é estrutural no serviço do atendimento a esse público. Uma grande parcela uma grande parcela da população e dos usuários desse serviço, do público para qual é voltado esse serviço, não acredita nem no atendimento, nem na qualidade do atendimento. Nós temos bons serviços sendo prestados, mas nós temos uma cultura de achar que eu não vou porque eu não vou ser atendido, eu não vou porque não vai ter vaga, eu não vou porque o profissional lá não é bom. E isso não é verdade. Esses serviços, em particular, eles costumam ter profissionais muito comprometidos. Eles costumam ter colegas da saúde, da assistência, da educação, que se identificam com o serviço e até por isso estão lá. Se dedicam, né? Se dedicam ao serviço. Então, existem duas coisas. Uma, tornar isso mais visível,
né, o que nós comentamos há pouco, que não deveria nem talvez haver uma lei ressaltando o óbvio, né, mas o Brasil é um país que ele adora uma lei nova para não ser cumprida. Tá? E nós temos uma questão cultural, estrutural, de que as pessoas acreditam que o serviço não vai ser bom ou elas não vão ser atendidas. Veja, isso somado em um momento de pandemia, em um momento em que a regra é se puder fique em casa, fez com que, mesmo com lei, mesmo com divulgação, mesmo com os profissionais sendo convocados a estarem lá, a frequência a esses serviços tenha diminuído, o comparecimento a eles tenha diminuído, inclusive na área da segurança, o que pode explicar o fato de que, embora tenham aumentado as denúncias pelo telefone ou pela internet, houve uma diminuição proporcional nas denúncias feitas diretamente nas delegacias. É verdade. Mas, doutor Neuci, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. O Pampará disponibiliza a seus clientes linha de financiamento para aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. E você pode incluir no financiamento as despesas cartorárias, ITBI, além de utilizar seu FGTS. Financiamos até 90% do valor de avaliação do imóvel. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Bampará. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. O sucesso de uma empresa é o reflexo de uma boa contabilidade. Contabilidade contábil. Contabilidade fiscal. Assessoria tributária e societária. E social doméstica. Contabilidade trabalhista e previdenciária. MEI. Declaração do IRPF e IRPJ. Contadora Lenise Moreira. Fone 980 86 71 15. Brasconta Contabilidade, Travessa Barão do Triunfo, 3898 Altos, bairro do Marco. Fone 3277 5951. Brasconta Contabilidade, @gmail.com. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that kid used to be a chase. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas, como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Mas, Neuci, no primeiro bloco nós falamos a respeito da violência nas famílias. Como é que está, devido ao aumento do uso de álcool e outras drogas, como é que está o serviço? Socorro,
Durante essa pandemia, o que nós vimos dentro da rede de atendimento ao álcool e outras drogas foram várias mudanças. Nos CAPs, por exemplo, foram mantidos os atendimentos em grupo. Nos CAPs, por exemplo, foram mantidos os atendimentos individuais e as consultas médicas, com os cuidados necessários, o afastamento social, o atendimento com uso de máscara, de face shield, etc. Mas, nos serviços que tinham um atendimento que durava mais tempo, que incluía a refeição, que incluía atendimento em grupo, isso fez muita falta, né? Ao mesmo tempo, nos CRAs e nos CREAs, as equipes foram reduzidas. Isso eu não estou falando de um município em particular, eu estou falando do Brasil de maneira geral. Nós tivemos redução no atendimento da saúde, no atendimento das equipes de saúde. Por quê? Muitos profissionais de saúde contraíram o Covid e tiveram que ser afastados do serviço. A mesma coisa com os profissionais de assistência. Isso gerou, além da conturbação, vamos dizer assim, natural, trazida com a pandemia e com as medidas de isolamento, gerou uma conturbação maior porque você tem que ajustar horário, plantão, escala, para poder atender da melhor maneira possível, ok? Mesmo que reduzidas algumas formas de atendimento. Na rede de álcool e drogas, nós tivemos uma redução dos atendimentos nos CAPs, nós tivemos uma redução dos atendimentos nos CREAs e nós tivemos uma redução dos atendimentos nas comunidades terapêuticas. Porque se estabeleceram protocolos de atendimento para ICTs, protocolos legítimos, adequados, né, pertinentes, mas que a maioria das comunidades terapêuticas no Brasil não tem como atender. As comunidades não tinham e não têm como, na sua maioria, receber uma pessoa, mantê-la em isolamento por 14 dias do restante do grupo, fazendo atividades em separado, para depois serem inseridas no grupo. Não é viável logisticamente dentro das comunidades. Poucas conseguem fazer isso. Ou seja, isso foi um prejuízo? Foi um prejuízo grande ao atendimento. Foi um prejuízo muito grande ao atendimento, porque você criou uma demanda reprimida. E quem trabalha com dependentes químicos sabe que quando o dependente pede ajuda ou quando ele se permite ser ajudado, é um momento para ser aproveitado. Muitas vezes é um momento breve. A compulsão pelo uso da droga, a obsessão e depois a compulsão pelo uso da droga, fazem com que novamente, pouco tempo depois, na maioria das vezes, o raciocínio crítico dele fique embotado, fique prejudicado e ele volte a usar. Ele desiste, inclusive, da ajuda, desiste do tratamento. E a gente não sabe quando ou se ele vai chegar a voltar a pedir ajuda. Fazer esse pedido, Fazer esse pedido. Foi um momento dramático, né, para todos, mas em particular também para essas pessoas e para essas famílias, porque elas ficaram ainda mais limitadas nos serviços aos quais elas poderiam pedir socorro. Eu diria ainda, Neuci, que as comunidades, nem todas as comunidades, estão preparadas para se adaptar a esse novo modelo de atendimento ou para se adaptar a esses novos protocolos de acesso desses novos pacientes. Então, Neuci, diante de todas essas dificuldades que nós falamos de acesso, de novos protocolos, no estado do Pará, foi comprometido, então, esse acesso? Das comunidades terapêuticas? Das comunidades terapêuticas? Foi comprometido fortemente. Como eu disse há pouco, a nossa realidade ela não é tão diferente dos outros estados do país, mas ela tem um agravante, por assim dizer, algo que traz uma dificuldade maior. O Pará é um estado continental, um estado onde as verdadeiras grandes rodovias são os rios, né? Nós temos aqui municípios que para você chegar nele só dá para ir de barco ou de avião, tem municípios que são 8, 12, 20 horas de barco. Nesses municípios existem comunidades terapêuticas. Nesses municípios, a maioria dessas comunidades tem uma estrutura pequena, uma estrutura mínima, e elas não tiveram como receber. E elas recebem pessoas de todo um núcleo, né, de toda uma região. Na própria região metropolitana, que tem as comunidades melhor estruturadas, nordeste do Pará para cá, tem comunidades melhor estruturadas, houve essa dificuldade.
né? Houve essa dificuldade de adaptação e muitas vezes até de entendimento, interpretação das normas, das regras. Algumas comunidades saíram em vantagem por terem uma estrutura técnica melhor formada e por terem também o suporte de federações que dão sustentação e dão orientação, né? A exemplo da FEBRACT, da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, da qual eu sou delegado aqui no Estado, né? Da Cuidar, que é uma organização que agrega as comunidades e é filiada à FEBRACT, representa a FEBRACT aqui no Pará, nós pudemos estar próximos aos nossos filiados, aos nossos associados e dar essas orientações. Com isso, eles já saíram numa vantagem, né? Além de já estarem dentro das normas técnicas pedidas pelo Ministério da Cidadania, pela Vigilância Sanitária e dos próprios padrões éticos e técnicos da FEBRACT, da Cuidar. Ora, isso não faz com que a gente perca de vista a importância de que todos precisam estar juntos pelo melhor serviço. Não há nenhum interesse em competição quando a gente está falando de vidas humanas. Não há nenhum interesse em competição quando eu estou falando de estruturar uma rede, seja pública, seja privada, né, voltando para as CTs, da melhor forma para que mais e mais pessoas possam encontrar mais e mais serviços bons, que os respeitem, com dignidade, com saúde, com direitos humanos. Então, nesse ponto, por mais que nós tenhamos esse cuidado com as filiadas da FEBRACT, Nova Vida é nosso filiado também, né, da Cuidar e da FEBRACT, no que nós pudermos estar juntos a outras federações, a outras entidades, caminhando para que mais pessoas tenham serviços de qualidade e mais vagas possam ser ofertadas com qualidade, nós vamos estar juntos, né? Nesses momentos, as pessoas, com essa questão da pandemia, Socorro, tem vindo muito uma questão de o ser humano vai mudar, ele vai ficar maravilhoso, ele vai ficar supimpa, fantástico. Eu sou um tanto cético em relação a isso, né? Eu já vi algumas situações e eu já estudo muito sobre isso. Não é assim que a humanidade muda por conta de uma crise, senão depois da peste negra o mundo era um paraíso. Exatamente. Né? Da peste bubônica, a peste negra era um paraíso. Não é a primeira pandemia assim que nós passamos, né? Não é a primeira pandemia que a gente está conseguindo, né, se reinventar. O que realmente eu creio que vai ficar é a tecnologia, né? Se mudou a forma. Antes, para você fazer uma reunião, você chamava um conselho com gente de todo o Brasil para ir para uma cidade. Hoje você faz isso online e está se tornando cada vez mais natural, né? Atendimento psicoterápico já é online, medicina online, né? Essa tecnologia vai ficar, a tecnologia de vacina, de saúde de uma maneira geral, vai ficar e deve ficar, se não esse paraíso que algumas pessoas mais sonhadoras, eu não falo isso como um demérito delas, né? Acham que vai ser depois de pandemia, mas deve ficar uma maior solidariedade entre instituições, entre pessoas, porque pessoas precisam estar acima das instituições. Mas, doutor Neuci, nós chegamos ao final de mais um programa Nova Vida. Nós agradecemos a sua participação, sempre muito importante. Obrigado, Socorro, contem comigo. O programa Nova Vida chegou ao final. Se você precisa de tratamento de álcool ou outras drogas, ligue para nós. O telefone está aqui na tela. Só por hoje, até o próximo programa. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.